O Poder do Hábito. Charles Duhigg. O livro O Poder do Hábito, escrito por Charles Duhigg, que há 2 décadas pesquisou como os hábitos funcionam e, mais importante, como podem ser transformados, elabora um argumento animador. A chave para mudar o que não funciona em sua vida é entender como os hábitos funcionam. Transformá-los pode gerar bilhões e significar a diferença entre fracasso e sucesso, vida e morte. Em um dos diversos exemplos citados pelo autor, um diz respeito a ele próprio. Charles Duhigg explica como conseguiu parar com o hábito de consumir cookies no meio do dia de trabalho, ao compreender realmente o que o levava diariamente a uma cafeteria para comê-los. Chegou à conclusão que as visitas diárias ao estabelecimento ocorriam por necessidade de socialização. O autor refez o hábito levantando em um horário determinado para conversar com alguém durante alguns minutos. A prática é um dos segredos para a mudança. Sobre o autor Charles Duhigg. Charles Duhigg, Novo México, 1974, é um repórter estadunidense, ganhador do Prêmio Pulitzer, que trabalha para o jornal The New York Times, graduado pela Universidade Yale e Harvard Business School, situado em Nova York. Ele também é o autor de Mais Rápido e Melhor, Os Segredos da Produtividade na Vida e nos Negócios, que foi lançado em 8 de março de 2016. Tornou-se best-seller no New York Times em 27 de março de 2016. Sobre o livro A Arte da Guerra. Mudar um hábito é um processo muito difícil para a maioria das pessoas, porque exige muita dedicação e disciplina. Quantas promessas de final de ano são feitas, e não são cumpridas? E quantas promessas são feitas para serem iniciadas na próxima segunda-feira? Temos hábitos cotidianos que passam quase despercebidos, pois são padrões de comportamentos repetidos por anos e anos, como tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, etc. Então, através da repetição destes comportamentos, os hábitos são assimilados criando um processo de aprendizado, internalizando o conceito. Essas ações inconscientes são repetidas automaticamente com o tempo, porque o cérebro está sempre procurando maneiras de poupar esforços. Portanto, compreender por que o hábito é realizado e saber qual a sua finalidade, é um grande passo para ser alterado através da repetição de uma outra ação. A partir desta descoberta, Duhigg chegou à conclusão sobre o loop do hábito, que é a forma como um hábito se insere e funciona. O autor nos explica como o loop funciona através de casos como o da Procter & Gamble, em que a empresa transformou um aromatizador em um negócio de $1 bilhão, somente prestando atenção nos hábitos dos consumidores. Temos também o exemplo sobre os alcoólicos anônimos, que mudaram suas vidas atacando hábitos nocivos, e se apegando em hábitos que os ajudam a livrar-se do vício. Em O Poder do Hábito, aprendemos com o caso da Alcoa, que existem hábitos mais poderosos que levam à alteração de outros hábitos. Paul Miller, antes de se tornar secretário da Fazenda nos Estados Unidos, presidiu a Alcoa e a levou ao sucesso focando em apenas uma questão: segurança do trabalho. Temos o caso da Starbucks, que transformou um menino violento, que largara o ensino médio, em um alto gerente, trabalhando os hábitos que influenciam a força de vontade de seus funcionários. O hábito fundamental mais importante, conforme Charles Duhigg diz no livro, é a força de vontade. Sempre que pensamos que exercemos uma atividade por escolha ou por vontade própria, ela é menos cansativa. Se estivermos simplesmente seguindo ordens, então nossa força de vontade se extingue. Conclusão. Podemos perceber
perceber que, em nossas vidas, não existem apenas hábitos bons, mas também os hábitos ruins, ou seja, os que, de certo modo, nos trarão problemas de alguma forma, podendo ser em nossa saúde, nossos empregos ou em meios sociais. Dessa forma, é exposto que qualquer hábito, por mais complicado que pareça, pode ser moldado, uma vez que até os alcoólatras mais viciados conseguem ficar sóbrios, por exemplo. Pode não fazer sentido, mas se não fosse pelos hábitos, toda vez que uma pessoa entrasse para dirigir um carro, por exemplo, ela teria que começar tudo novamente, como se fosse a primeira vez. O hábito é a sua capacidade de operar no piloto automático, realizando atividades complexas sem a necessidade de comportamentos conscientes. Então, você gostou deste resumo do livro O Poder do Hábito? Quais dessas lições você já vai aplicar na sua vida? Deixe sua opinião nos comentários, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo, adquira o livro clicando no link da descrição.